Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver as questões de matemática financeira da prova do ISS Niterói. Antes de começar a resolver, minhas percepções sobre a prova. A prova fugiu um pouco do que a gente viu que a FGV estava fazendo nos últimos anos, né? As provas de 2014, 2015, a gente viu uma tendência mais teórica da banca FGV para as questões de matemática financeira. O que aconteceu nessa prova? Veio basicamente das 10 questões, 9 foram de conta, tá? Então fugiu daquela tendência teórica e voltou para conta aqui nessa prova do ISS Niterói. Não foi uma prova muito difícil, tá? Foi uma prova com uma abordagem diferente do que a gente viu nas questões anteriores. Desde 2010, 2011 até 2015, a banca seguiu uma linha, o modo como as questões foram cobradas, o jeito de se perguntar no enunciado, foi diferente. Isso pode ter atrapalhado um pouco os candidatos, tá? Mas assim, questão de conteúdo, não mudou muita coisa. Eu fiquei muito feliz que quem fez o curso aqui com a gente no setor EAD, né? A gente estudou aquela parte de fluxo incremental e eu fiquei muito feliz que caiu uma questão daquilo que a gente ficou, né, reforçando a análise de investimento e caiu justamente uma questão de fluxo incremental que a gente viu aqui. Então quem estudou com a gente conseguiu matar aquela questão, tá? De resto, a prova foi, assim, difícil pelo tipo de abordagem, pela maneira como os enunciados foram escritos. Mas assim, em termos de conteúdo, a prova não estava tão difícil assim. O que eu considero uma nota mínima aceitável para essa prova, 5, tá? Quem estava estudando bem tem que ter feito pelo menos 5. 6 a 7 questões eu considero uma nota boa, e de 8 a 10 uma nota muito boa, tá? 6 a 7, uma nota boa. 8 a 10, uma nota muito boa. Dessas 10 questões, creio que uma tem possibilidade de recurso. Vamos começar a corrigir as questões então. Peguei a prova tipo 1, né, no site da FGV e vamos lá para a questão número 21. Para usufruir perpetualmente 2.000 por mês, reajustados mensalmente a uma taxa de 6%, o valor da renda um mês antes do primeiro pagamento, supondo taxa de juros de 10% ao mês, é questão de perpetuidade com uma diferença. A gente quer descobrir esse valor aqui, ó. A gente tem uma perpetuidade com uma diferença, que os valores não são constantes. O que acontece? A questão disse reajustados mensalmente a uma taxa de 6%. Então, na verdade, aqui no segundo período eu vou ter 2.000 vezes 1,06. Aqui no terceiro período, 2.000 vezes 1,06 ao quadrado e assim por diante. Gente, aquela nossa fórmula de perpetuidade, que basta pegar o valor e dividir pela taxa de juros, só funciona quando os valores são constantes, os valores são iguais. Nesse caso, a gente tem um reajuste de 6% em cima daquela renda de 2.000. Então, como que eu resolvo isso? Isso daqui, quem é da área de exatas conseguiu resolver. Ou quem estava com a parte de RL afiada, né, parte de raciocínio lógico, teria que saber o quê? A fórmula da soma de PG, que é A1 sobre 1 menos a razão. Qual que é o nosso termo inicial? É 2.000. 1 menos a razão. Pessoal, qual que é a razão? Na verdade, o termo inicial não é... Opa, eu apaguei a fórmula, não era para ter apagado. A fórmula é A1 sobre 1 menos Q. Só que a nossa PG, perdão, tá? É o seguinte. Eu quero descobrir o valor de R. R, na verdade, é o quê?
é 2.000 dividido por 1,1 mais 2.000 vezes 1,06 dividido por 1,1 ao quadrado mais 2.000 vezes 1,06 ao quadrado dividido por 1,1 ao cubo e assim por diante. Aqui a gente tem uma PG infinita com razão menor do que 1. Percebam ó, que do primeiro termo para o segundo, do segundo para o terceiro, qual que é a razão? É 1,06 dividido por 1,1. E o nosso termo inicial é 2.000 dividido por 1,1. Então basta jogar aqui na fórmula da soma de PG infinita, razão menor do que 1, 2.000 dividido por 1,1 é o nosso termo inicial, e 1 menos a razão, 1 menos 1,06 sobre 1,1. 2.000 dividido por 1,1, isso daqui dividido por 0,4 dividido por 1,1. Só isso daqui vai embora. 2.000 dividido por 4, 50.000. Gabarito só podia ser letra D de dado. Tá certo? Questão 22. Uma aplicação de 10.000 foi resgatada ao final de um ano, gerando um montante de 12.000. Nas datas de aplicação e resgate, os números índices de preço base fixa eram 200 e 210 respectivamente. Pessoal, tá aqui ó, questão cobrando taxa real, taxa aparente, de uma maneira diferente. A gente sabe que taxa real a gente calcula assim, ó, tá? Qual que foi a diferença? O modo como ele nos deu o valor da inflação. Pessoal, para calcular a inflação, eu tenho que pegar a diferença entre 200 e 210 e dividir pelo 200. Isso daqui vai ser igual a 5%. Então, 1 mais R vai ser igual a... E o 1 mais I, vamos colocar aqui, essa aqui é a nossa taxa de inflação. E o 1 mais I, eu sei que é igual a 12.000 dividido por 10.000. E isso vai ser igual a 1,2. Então, nossa taxa real, no final das contas, é 1,2 dividido por 1,05. Não gosto de vírgula. Isso é a mesma coisa que 120 sobre 105. Vamos simplificar. 24, 21, simplifiquei por 5. Simplifico por 3 agora. 8, 7. 8 dividido por 7. 1 sobra 1. 1 dá vírgula. 1 sobra 3. Opa, 4. Já dá para parar por aí. 1 mais R a gente descobriu que é 1,14. R 0,14 ou 14%. Gabarito, letra D de dado. Próxima questão. Um empréstimo é oferecido de tal forma que os juros são cobrados antecipadamente, ou seja, no ato do empréstimo. Se forem cobrados juros de taxa J% ao período e se a cobrança dos juros for antecipada, então eu já pago os juros na data do empréstimo. A taxa de juros cobrada é... Pessoal, aqui a questão não te deu o período, né? Então a gente vai trabalhar com o período 1, porque aí não tem importância se é juros simples ou composto. Juros simples, juros compostos, vai acontecer o seguinte. Montante igual a capital inicial 1 mais I. Por quê? Se eu trabalhar com juros simples, eu teria isso aqui, ó. E se eu trabalhar com juros compostos, a questão não te deu o N, não falou se é juros simples ou composto. Pessoal, a gente tem que trabalhar com o período de
1. Então isso daqui vale 1. E isso daqui vale 1. No final das contas, tanto juros simples como juros compostos, eu vou ter montante igual a capital vezes 1 mais I. Só que o que acontece? Suponha que eu vou pegar um empréstimo de X. Só que eu pago juros antecipadamente. Então, no final das contas, gente, esse meu montante é que vai ter o valor de X e o meu capital inicial vai ter o valor de X, só que eu não recebo X, eu recebo isso daqui menos os juros que eu pago antecipadamente. X vezes J. Tá aqui o meu capital inicial. Isso daqui vezes 1 mais I. Então aqui, ó, X vai ser igual a X 1 menos J 1 mais I. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Simplificar. Esse X vai embora. Então eu fico com 1 igual a 1 menos J 1 mais I. A questão está querendo saber o valor de I. Então vamos isolar aqui, ó. 1 mais I é igual a 1 sobre 1 menos J. I vai ser igual a 1 sobre 1 menos J menos 1. Sendo denominador comum, 1 menos 1 mais J. Vai embora. Então I vai... Opa! I... Ah, tá certo. I é igual a J sobre 1 menos J. Por isso o gabarito é letra D de dado. Próxima questão. O empréstimo de 120 mil a ser amortizado pelo sistema de amortização constante foi contratado nas seguintes condições: prazo de 3 anos, pagamentos semestrais. Opa, 3 anos, pagamentos semestrais. Ou seja, eu vou ter quantas prestações? 6 prestações. Então, minha amortização vai ser de 20 mil cada parcela, tá? Taxa de juros 5% ao semestre. Questão pede valor da quarta prestação. A amortização 4 mais juros 4. Amortização constante. Então, eu sei que a amortização 4 vale 20 mil. Quanto vale juros 4? A gente sabe, né? Valor da amortização vezes taxa de juros vezes número de parcelas que falta eu pagar. Estou calculando a quarta, então eu paguei 3, porque eu estou calculando a quarta ainda. Se eu paguei 3, faltam quantas? 3. Vamos simplificar isso aqui, ó. 20, esse 20 vai embora com esse 20, 3 vezes 1000, 3 mil, mais 3 mil, 23 mil, gabarito letra D de dado. Questãozinha clássica, né? Essa daqui não dá para errar de jeito nenhum. Vamos para a questão 25. O empréstimo por 2 anos utilizando o regime de juros simples 150% ao ano equivale ao empréstimo utilizando o regime de juros compostos pelo mesmo período. Vamos fazer, ó. Montante 1 tem que ser igual a montante 2. Se eu calcular primeiro com juros simples, capital inicial que eu não sei, 1 mais I vezes N. I, ele me deu 150% ao ano. 1,5 durante 2 anos. Vezes 2. Isso daqui tem que ser igual a 1 mais I ao quadrado, porque eu estou trabalhando agora com juros compostos. Esse C pode ir embora. 1 mais 3 é igual a 4. 1 mais I ao quadrado. Percebo que as questões até agora, ó, foram muito rápidas, né, pessoal? 1 mais I é igual a 2. Então, I é igual a 1. Que é a mesma coisa aqui.
100%. Então, o gabarito dessa questão só pode ser letra A. Vamos para a próxima, questão número 26. Um comerciante vende seus produtos em 2 parcelas mensais e iguais, sendo a primeira com vencimento em 30 dias após a compra. Beleza. Os clientes se recusam a pagar à vista sem desconto. Se para o comerciante o dinheiro rende 25% ao mês, está falando da taxa de juros, né? 25% ao mês. Qual é o máximo de desconto que pode ser oferecido de modo a tornar financeiramente indiferente para ele a alternativa escolhida pelos clientes? Pessoal, a questãozinha a gente está acostumado a fazer, mas cobrado de um jeito diferente, tá? Isso aqui pode ter confundido um pouco os candidatos. Mas eu vou querer descobrir esse valor presente aqui. Basicamente é isso daqui. Se o produto vale X, eu posso pagar em 2 parcelas, aqui eu teria X sobre 2 e X sobre 2. Pessoal, não quero trabalhar com fração, então vamos dizer o seguinte: não quero trabalhar com fração, vou falar, o produto, ele vale 2x, assim eu vou evitar de trabalhar com fração, tá? E aqui eu trabalho com x e com x. Trazendo para o valor presente, eu teria o que, pessoal? Ó, x sobre 1,25 mais x sobre 1,25 ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa aqui. Denominador comum, 1,25 ao quadrado, 2,25x. Vamos lá, não gosto de vírgula, vamos trabalhar aqui, pessoal. Ó, 225 sobre 100. Depois dividido 125 sobre 100. 125 sobre 100. Esse 100 pode ir embora. Vamos reescrever. 125 vezes 125. Aquele 100 está dividindo. Posso passar para cá multiplicando. Vamos simplificar, pessoal. Está muito ruim aqui. Por 5, 20, 25. Por 5, 4 quintos. Por 5, 25. Opa, por 25 aqui, 5. Não, errei em algum lugar aqui, pessoal. Não está certo esse número, não. Vamos fazer de novo. Vamos lá, 225 aqui. Aqui embaixo, 125. 125 e aquele 100 que está dividindo passa para cá multiplicando. Por 5, 20, 25, 4 quintos. Ah, foi aqui que eu errei, ó. 225 por 5 é 45. Por 5, 9 e 25. Então, no final das contas, eu tenho x vezes 36 dividido por 25. É a mesma coisa que 6 quintos ao quadrado. 1,2 ao quadrado, 1,44x. Então aqui eu tenho, ó, 1,44x. Eu tô querendo saber o desconto, pessoal, para que pro comerciante seja indiferente para ele as duas alternativas. Então, se o preço do produto é 2x, eu quero saber qual que é o desconto, tal que, no final das contas, considerando aquela taxa de juros, eu tenho como valor presente 144x. É isso que eu preciso saber. Então, 1 menos o desconto vai ser 1,44x sobre 2x. Posso cortar o x. 144 por 2 é 0,72.
Em outras palavras, o meu desconto é igual a 0,28 ou 28% gabarito desde dado. Ó, percebam que não é nada diferente do que a gente estudou. É que aqui, mais uma vez, a banca inovou, né, no jeito de perguntar, no jeito de escrever o enunciado. Mas em termos de conhecimento, é a mesma coisa que a gente vinha fazendo até agora, tá? Questão número 27. Um capital será aplicado por um ano. O regime de capitalização será composto, sendo que incidirão duas taxas de juros semestrais, pagas ao final de cada semestre. Sabendo-se que as duas taxas de juros praticadas precisam somar 12%, a melhor escolha para a taxa do primeiro semestre do ponto de vista do investidor está querendo saber qual que vai dar mais rendimento para o investidor. Pessoal, tem um capital inicial e vão incidir duas taxas de juros. Taxa A e depois taxa B. Esse é o nosso montante, né? De modo que A mais B tem que somar 12%. Eu poderia resolver isso daqui utilizando cálculo, né? Pessoal de engenharia, pessoal de administração e economia, pessoal da área de exatas, né, que mexe com cálculo na faculdade, consegue resolver isso aqui por diferenciação, né? Deriva igual a zero, vai achar a taxa que maximiza esse montante. Mas aqui é uma prova de matemática financeira, nem todo mundo é da área de exatas. Preciso saber cálculo? Não preciso. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Trabalhar com esses valores de A e B. Vamos trabalhar com A igual a 12 e B igual a 0, A igual a 9 e B igual a 3, A igual a 6 e B igual a 6, para descobrir qual que é o maior valor de 1 mais A vezes 1 mais B. Tá, nesse caso aqui, eu teria 1,12 vezes 1, isso daqui é igual a 1,12. 1,09 vezes 1,03, eu descobriria que isso daqui, deixa eu pegar aqui na minha colinha, gente, não vamos perder tempo com essa conta não, tá? 1,1227. Aqui 1,06 vezes 1,06, isso a gente consegue resolver de cabeça, né? 1,1236. Se eu continuar, vocês vão perceber o seguinte. Que esse valor aqui, ó, a gente já calculou lá em cima. 1,1227 e 1,12. Então, pessoal, o que vai maximizar aqui o nosso montante é exatamente essa linha aqui, ó, que diz que eu vou ter o maior montante quando as duas taxas forem iguais, ou seja, 6% no primeiro semestre, 6% no segundo. Gabarito só pode ser letra C de casa. Então, assim, ó, quem conhece de cálculo, conseguiria resolver, né? Derivando e igualando a zero. Mas mesmo para quem não tem conhecimento de cálculo, de derivada, aqui, pessoal, era só montar essa tabelinha e ver em qual alternativa eu vou ter o maior valor montante de 1 mais A vezes 1 mais B. E a gente descobria que essa linha do meio, quando as duas taxas são iguais. Então, gabarito, letra C de casa. Questão número 28. Essa daqui é uma questão problemática, tá? Nessa questão, eu acho que cabe recurso. Vamos dar uma olhada. O empréstimo no valor de 163.982,69 deve ser pago em 18 prestações iguais de 10 mil, vencendo a primeira um período após a liberação dos recursos, seguindo o sistema Price. Juros de 1% ao período,
Após o pagamento da nona prestação, o estado da dívida é em reais de... Pessoal, sistema Price, a gente parte da prestação, que é constante. 10 mil. E eu sempre parto da primeira prestação, né? Para descobrir o valor da amortização. Amortização 1 mais juros 1. Juros 1, basta pegar o valor da dívida e multiplicar pela taxa, que é 1%. Então eu tenho 1.639,83 aproximadamente. No final das contas, eu tenho que minha amortização 1 vai ser igual a... Deixa eu dar uma olhada aqui. 8360,17. Pessoal, sabemos... A gente tem aquele macete, né, para o sistema Price, que as próximas amortizações seguem o sistema de progressão geométrica. Basta multiplicar as próximas por 1,01, a terceira por 1,01 ao quadrado, e assim por diante. A diferença, assim, do que a gente está acostumado a fazer, que a questão não pede o valor da amortização 5, amortização 6. Ele quer saber qual que é a dívida depois de eu pagar 9 amortizações. Ou seja, eu teria que fazer A1 mais A2 mais A3 até o A9 e tirar isso da dívida. É isso que a questão está querendo saber, ó. A dívida menos a soma das 9 primeiras amortizações. Pessoal, aqui eu teria que utilizar a fórmula da soma de PG finita, tá? Soma de PG finita, que é igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Então, no nosso caso, teríamos qual que é o nosso A1? 8360,17 vezes a razão é 1,01. Então, 1,01 a nona menos 1 dividido por 1,01 menos 1. Mas, Júlio, a questão não te deu o valor de 1,01 a nona. A questão te deu o valor de 1,01 elevado a menos 9. Então, pessoal, basta fazer o inverso daquilo lá. Ficaria como? 8360,17 vezes, utilizando isso daqui que a questão me deu, né? Vezes 83 vezes o inverso daquilo lá, então 1 sobre 0,91 menos 1 dividido por 0,01. Pessoal, vamos simplificar esse 8360,17 com aquele 001 lá no denominador. Basta cortar as duas vírgulas, né? Então, 8360,17 vezes, fazendo o denominador comum aqui, 0,09 sobre 0,91. Então eu teria que fazer essa conta, 8360,17, cortando as vírgulas, vezes 9 dividido por 91. No final das contas, eu vou ter que essa soma aqui vale 82,683. Então a minha dívida, no final das contas, é 163
982,69 menos 82683. Opa! 82683. Que isso vai ser igual a 81299,69. Pessoal, para mim, o valor mais próximo disso daqui seria a letra A e não a letra D. E eu fiz também no Excel, porque no final das contas, né, por conta das vírgulas, a gente cai em várias aproximações. E no Excel, o valor da dívida após paga a nona prestação é igual a 85.660,18. Nesse caso, o valor mais próximo seria a letra D de dado, sim. Mas 90 mil exatos, pessoal, eu acho que a banca errou, porque ela está considerando não o valor da dívida. A questão está considerando isso daqui, ó. A soma das 9 prestações restantes. Como cada prestação é 10 mil, isso daqui, então, a soma das prestações restantes, sim, é 90 mil. Mas a dívida não vale isso daqui. Esses 90 mil inclui os juros de cada uma das prestações seguintes. Então, pessoal, esse gabarito D de dado aqui, eu acho que não cabe não. Essa questão aqui tem recurso sim, tá? Não, essa resposta D de dado aqui não bateu, nem fazendo por soma de PG e nem fazendo no Excel, tá? Porque fazendo no Excel a gente chegou lá no 85.660, a pessoa está muito, muito distante de 90 mil. Então essa questão 28 da prova tipo 1 cabe recurso. Vamos fazer uma pausa aqui, sobraram só mais 2 questões, a gente corrige no próximo bloco.